Fala galera, meu nome é Patrick Lima, sou professor de matemática e hoje nós iremos entrar na nossa aula 6, resolvendo questões do Enem. Então, sem muita enrolação, vamos para a leitura da questão. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π centímetros e ao enrolar a faixa obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. Então, pessoal, o que a gente pode notar aqui na figura? A gente tem um cilindro, né? Para quem não sabe, o cilindro é um sólido geométrico que possui duas bases circulares, né? Ali em cima nós temos a base superior e ali embaixo a base inferior. E também ali nós temos do lado um papel transparente com uma faixa em negrito ali na diagonal. Repare que essa faixa em negrito forma um ângulo de 30 graus com a borda inferior do papel transparente. E esse papel transparente será enrolado ali ao redor do cilindro, né? De modo que vai dar ali várias voltas. É possível notar isso quando a gente observa ali a figura 2, né? A segunda figura, na qual aquela diagonal ela passou várias vezes ali naquele nosso campo de visão. Então significa que o papel foi enrolado várias vezes ali ao redor do cilindro, certo? Vamos continuar lendo a questão. O valor da medida da altura do cilindro em centímetros é... Então, pessoal, essa é uma questão interessante, é uma questão que fala sobre geometria, sobre relações trigonométricas. A gente vai usar alguns conceitos ali da matemática básica para resolver. E para começar a entender, né, a dinâmica dessa questão, eu desenhei aqui a figura que está lá no enunciado, né? Aqui nós temos o cilindro, aqui o papel transparente, na qual eu vou enrolar esse papel transparente no cilindro até obter essa figura aqui. Repare que o papel ele foi envolvido várias vezes, deu várias voltas ali ao redor do cilindro, porque nós percebemos aqui que a diagonal passou várias vezes, né, aqui nesse campo de visão. Então, a partir dessa figura, eu vou bolar uma estratégia para a gente tentar resolver essa questão da melhor maneira possível. Bom, e a questão pediu para calcularmos a altura do cilindro. A primeira coisa que eu posso identificar é o seguinte: a altura do cilindro é isso daqui. Isso daqui é a altura do cilindro. E essa altura corresponde à mesma altura aqui do papel transparente. Repare, a altura do cilindro é igual à altura do papel transparente. Então, se eu achar a altura H aqui desse papel transparente, automaticamente eu vou estar encontrando também a altura do cilindro. Então, é uma ideia aí que já foi formada, que para encontrar a altura do cilindro, eu posso encontrar primeiramente ali a altura do papel transparente, que no caso as duas representam o mesmo valor. Tá, e como é que eu vou encontrar essa altura aqui? Bom, eu bolei uma estratégia que é a seguinte: como nós temos aqui um ângulo de 30 graus, se eu tiver ou esse lado aqui ou o valor dessa diagonal, eu consigo encontrar H utilizando as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar encontrar esse valor aqui, o valor de x, que é a distância daqui até aqui, que é a borda inferior do papel, porque se eu encontrar o valor de x, eu posso usar uma relação trigonométrica para posteriormente encontrar o valor de h, que é a altura tanto do papel transparente quanto do cilindro. Bom, e como é que eu vou encontrar esse valor de x? Bom, eu vou utilizar a seguinte estratégia. Primeiramente, eu tenho que identificar quantas vezes o papel transparente deu voltas ali ao redor do cilindro, né? E para identificar isso, eu vou olhar essa figura, certo? Porque nessa figura aqui eu consigo contabilizar a quantidade de voltas que esse papel transparente deu ao redor do cilindro. Como? Olha só, aqui começa a diagonal. Daqui até aqui novamente, deu uma volta. Daqui para cá, 2 voltas. Aí aqui, vai lá por trás, sobe 3 voltas. Daqui para cá, 4 voltas. Daqui para cá, 5 voltas. Daqui para cá, 6 voltas. Então, repare, deu uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas. Então, significa que o papel transparente deu 6 voltas ali no ato de enrolar no cilindro. Então, quando o papel transparente enrola no cilindro, ele acaba dando ali 6
voltas. E essa informação aqui, galera, é muito importante para encontrarmos o valor de x. Vocês vão entender o porquê. Bom, e por que esse valor aqui de 6 voltas é importante? Por conta da seguinte informação. A questão falou que o raio, aqui o raio R, eu vou colocar aqui de Rzinho, eu sei que não vai dar para vocês verem porque está bem pequenininho, mas esse valor aqui, ó, é o raio da base do meu cilindro, da base circular do meu cilindro. Esse raio aí foi nos dito que equivale a 6 sobre π centímetros. Então, o raio dessa borda vale 6 sobre π centímetros. Agora, por que isso é importante? Porque eu sei que esse papel aqui, essa borda inferior do papel transparente, deu 6 voltas ao redor da borda do cilindro. Então, se esse comprimento aqui equivale a 6 vezes a borda do cilindro, basta eu encontrar quanto vale essa borda do cilindro aqui. Isso daqui é um círculo, né? No caso, uma circunferência. E como é que eu vou calcular o comprimento da circunferência? Tem uma fórmula para isso e eu vou mostrar para vocês. É a seguinte: comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Bom, e aqui tá fácil. Por quê? Porque a gente já tem o valor do raio. O valor do raio é 6 sobre π centímetros. Então eu vou pegar esse raio e substituir aqui na fórmula do comprimento da circunferência. Então eu vou ter o seguinte: o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio, que é 6 sobre π. Bom, vamos continuar resolvendo aqui. O que eu vou fazer agora? Esse π corta com esse outro. 2 vezes 6 dá 12 centímetros. Então, significa que o comprimento da circunferência aqui é 12 centímetros. Ou seja, cada volta que o papel dá em torno do cilindro, eu tenho ali 12 centímetros. Como o papel deu 6 voltas, então, qual é o valor de x? O valor de x é 6 vezes 12. E 6 vezes 12 dá 72 centímetros. Dessa maneira, nós sabemos o valor de x, que é 72 centímetros. Então, aqui, ó, x é igual a 72 centímetros. Então, pessoal, deixei no quadro só as informações necessárias para resolver essa questão. Então, aqui nós temos o valor de 72 centímetros que nós encontramos anteriormente. Precisamos saber quem é a altura H aqui desse papel. E aqui nós temos o ângulo de 30 graus. O que eu fiz? Eu peguei esse triângulo aqui, certo? E projetei desse outro lado aqui para a gente poder observar melhor esse triângulo retângulo. O que eu vou utilizar aqui? As relações trigonométricas do triângulo retângulo. E para você entender as relações trigonométricas, é importante que vocês saibam o que é uma hipotenusa, um cateto oposto e um cateto adjacente. Vamos lá, hipotenusa. Hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Ou seja, a hipotenusa é sempre o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é aquele que tem um quadradinho e uma bolinha. Então, ele está bem aqui. Quem é que está oposto a ele? Esse lado aqui, ó. Oposto ao ângulo de 90, temos esse lado aqui, que é chamado de hipotenusa. Cateto oposto. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o lado que está oposto ao ângulo ali que você vai trabalhar. Nesse caso, o ângulo que eu vou trabalhar é o ângulo de 30 graus, que foi o que a questão nos deu, certo? Então, como eu vou trabalhar com o ângulo de 30 graus, quem é que está oposto a ele? O H. Então, H é o meu cateto oposto. E para finalizar, quem é o cateto adjacente? Como o próprio nome já sugere, cateto adjacente é o lado que está adjacente, o lado que está adjunto ao ângulo que você vai trabalhar. No caso, o lado que está juntinho ali do ângulo que eu vou trabalhar é o 72, então esse é o meu cateto adjacente. Ah, Patrick, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Esse lado aqui também está do ladinho ali do ângulo de 30 graus. Ele também não é adjacente, não, ele é hipotenusa. A hipotenusa é sempre o maior. Por isso que eu costumo sempre identificar primeiro a hipotenusa, depois os catetos, beleza? Então vamos agora para a relação. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou observar o lado que eu já tenho e observar o lado que eu quero encontrar.
Quem é o lado que eu já tenho? Qual é o único lado ali que eu sei o valor dele? É o 72, que nós encontramos. Então, 72 é o cateto adjacente. Então, quem eu tenho? Tenho o cateto adjacente. Quem eu quero encontrar? Eu quero encontrar o H, que é o cateto oposto. Então, eu tenho cateto adjacente e quero encontrar o cateto oposto. Existem 3 relações trigonométricas principais ali que vocês precisam dominar, que é o seno, cosseno e a tangente. Vamos lá. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Dessas três relações, qual é a que melhor se encaixa com o que eu tenho e o que eu quero encontrar? É a tangente. Por quê? A tangente tem o cateto oposto, que é o que eu quero encontrar, e também trabalha com cateto adjacente, que é o que eu já tenho. Então eu vou estar utilizando a tangente. Beleza. Vamos lá então. Como é que funciona? Tangente de um ângulo qualquer é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza. Qual é o ângulo que eu estou trabalhando? É o ângulo de 30 graus. Então a tangente de 30 graus é igual. Quem é o cateto oposto? É o H que eu quero encontrar. É igual a H sobre quem é o cateto adjacente? É o 72 que a gente encontrou no início da questão. Então, tangente de 30 é igual a H sobre 72. Bom, o que você vai fazer agora? Agora você tem que lembrar de uma tabelinha, né? Que lembra da musiquinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz você põe só no 3, no 2. A tangente é diferente, pode acreditar. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pois é, lembra dessa musiquinha? Então, você vai utilizar essa musiquinha e verificar lá na tabela quem é a tangente de 30. E quem é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Então, no lugar da tangente de 30, você vai colocar a raiz de 3 sobre 3. Então, vai colocar raiz de 3 sobre 3, no lugar da tangente de 30, igual a H sobre 72. Chegamos no equivalência de frações. O que é uma equivalência de frações? Duas frações e uma igualdade no meio delas. Tá aqui, né? Uma fração, duas frações, uma igualdade no meio delas. O que faz quando você tem equivalência de frações? Multiplica cruzado. Então vamos lá. 3 vezes H, 3H. Raiz de 3 vezes 72, 72 raiz de 3. O 3 está multiplicando, vai dividindo, porque eu tenho que deixar o H sozinho para saber qual é o valor dele. Então esse 3 que está multiplicando vai dividindo, vai ficar H é igual a 72 raiz de 3 sobre 3. Bom, 72 sobre 3 é a mesma coisa de 72 dividido para 3, que dá 24. Então, a altura H é 24 raiz de 3 centímetros. Questão deu trabalho, hein, velho? Essa questão aí não é fácil não, viu? Vocês sabem que, segundo o modelo de avaliação do Enem, que é a TRI, tem que dar prioridade às questões fáceis, mas resolvemos, tá aí, né? Não tem problema também resolver questões difíceis, mas essa daqui deu um trabalhão. Chega, suei aqui, mas enfim, vamos lá. Essa questão aqui deu um pouco de trabalho, vamos para a leitura da segunda questão de hoje. Espero que não seja tão difícil quanto essa. E sem muita enrolação, vamos para a leitura da questão. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira: para cada metro na horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Disse, nesse caso, que a rampa tem inclinação de x%, como no exemplo da figura. Então, pessoal, aqui na figura nós temos o seguinte: 1 metro na horizontal, 20 centímetros na vertical. Ou seja, para cada metro na horizontal, temos 20 centímetros na vertical. Se esse triângulo aqui tivesse 2 metros, por exemplo, então essa altura aqui seria de 40 centímetros. Se esse comprimento aqui na horizontal tivesse 3 metros, então essa altura aqui deveria ser de 60 centímetros. E por aí vai, né? E aí ele falou que esse modelo aqui é chamado de inclinação 20%, beleza? Vamos continuar a leitura. A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial cuja base, situada 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento.
Então, pessoal, nós temos aí nessa figura ali o nível da rua, o portão, né? Se o carro passar pelo portão, ele vai começar a descer ali, ele desce por 2 metros até chegar na garagem, certo? E o comprimento na horizontal dessa rampa é de 8 metros, certo? Então ela tem 2 metros de altura e 8 metros ali na horizontal. Então o carro ele desce ali uma altura de 2 metros e percorre na horizontal, né? Somente na horizontal, um comprimento ali de 8 metros. Vamos continuar a leitura da questão. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município, onde ela está localizada, exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser... Então, galera, essa é uma questão mais fácil do que a outra, mas também não é tão simples assim. Você precisa entender o seguinte. Primeiro ponto. O que é uma inclinação de 20%? Lá no início da questão falou, a cada metro na horizontal nós temos que ter 20 centímetros na vertical. Primeiro ponto é esse. Falou que essa rampa, né, ela tem um comprimento de 8 metros. Então, se ela tem um comprimento de 8 metros, ela tem que ter 160 centímetros na vertical. Por quê? Cada metro aumenta 20 centímetros. Então, 1 metro 20 centímetros, 2 metros 40 centímetros, 3 metros 60 centímetros, 4 metros 80 centímetros, 5 metros 100 centímetros, até chegar em 8 metros, que equivale a 160 centímetros. Porém, se a gente observar lá na figura, nós vamos identificar o seguinte, essa rampa ela tem uma altura de 2 metros. O que significa isso? Significa que ela tem 200 centímetros de altura. Só que nós sabemos que pelo fato dela ter um comprimento de 8 metros, ela não pode ter 2 metros de altura. Ela tem que ter 160 centímetros. Então ela tem que reduzir ali 40 centímetros. Então a altura dessa rampa tem que ser reduzida em 40 centímetros. Então vamos lá para a figura para eu mostrar para vocês como é que será feito isso. Então, pessoal, a questão falou o seguinte, que a garagem vai ser alterada. Ela pode subir, ela pode descer. O comprimento da rampa ali de 8 metros não vai ser alterado e essa altura aqui do nível da rua também não pode ser alterado, né? O nível da rua não pode nem diminuir, nem subir, enfim. O que tem que ser feito aqui é uma alteração na garagem. Como eu sei que eu tenho que reduzir 40 centímetros nessa altura de 2 metros, o que eu vou fazer com a garagem? Eu vou subir a garagem 40 centímetros. Por quê? Se eu subo a garagem por 40 centímetros, eu estou reduzindo 40 centímetros da minha altura ali, né? Entre o nível da rua e a garagem antes da alteração. Então o que eu vou fazer? Subir a garagem por 40 centímetros e dessa maneira eu vou tirar 40 centímetros daqueles 2 metros, né? 2 metros que é 200 centímetros, se eu tirar 40 centímetros de 200 centímetros, eu vou ter 160 centímetros. Então, para atender aí as normas técnicas do município, a garagem deve ser elevada em 40 centímetros. Portanto, a alternativa correta é a letra A, beleza? Tá aí, pessoal, resolvemos essa questão, ela não é nem tão fácil, nem tão difícil, acredito que foi tranquilo, né, de modo geral. E o seguinte, galera, existem várias maneiras de resolver, tá? Qualquer questão do Enem, não existe só uma forma, existem várias. Aqui eu tentei resolver da melhor forma possível, é claro que podem ter maneiras mais fáceis, mas acredito que essa maneira aí foi bem tranquilinha, a gente nem teve que usar o quadro e nem teve que fazer tanto cálculo assim, então foi tranquilo, tá? E é isso. Acredito que não tenho mais nada para falar, então, sei lá, falou.